Olá, boa noite. Seja bem-vindo à nossa última noite da nossa semana de oração jovem. Foi um prazer ter você conosco todas essas noites e essa noite também. Nós iremos estudar, Rita, que Deus nos fez uma promessa. E que será? Será, Rita, que a solução para tanta maldade no mundo, Deus tem um plano para a gente? Vamos descobrir nesse estudo, então fiquem atentos. Antes de começarmos, tem um desafio para lançar para vocês, hein? O último desafio, você que está cumprindo todas as noites, se lembrem de cumprir hoje também. Então, o desafio de hoje é você tirar uma foto sozinho, com a sua família, com seus amigos e postar no story do Instagram e marcar o elemento 412. Temos uma equipe acompanhando quem de fato está cumprindo todos eles. E não esqueça do nosso prêmio, certo? No primeiro dia nós pegamos aqui o prêmio, um box com 5 livros de Ellen White. E amanhã nós estaremos publicando quem foi o vencedor para ganhar esse prêmio, que cumpriu durante 5 dias todos os desafios. Comenta aí, hoje é o último dia, então comenta, aproveita a oportunidade de colocar o seu pedido de oração. E não se esqueça, nós estamos realmente orando pelos seus pedidos. Se lembrem de ativar as notificações, se inscreverem no canal e compartilharem com seus amigos essa noite incrível que vai acontecer. Você não pode perder. Vamos iniciar agora o nosso culto cantando o hino Em Ti. Quem busca o conselho na hora final, quem clama o auxílio diante do mal, encontra respostas na voz do Senhor, o grande eu sou. Todo o universo irá declarar: tudo se fez, se faz e fará em ti. Em ti. Ergo meu louvor em adoração em ti. Em ti. Minha salvação, o meu coração em ti. Quem ora aflito, clamando por paz,
tudo se faz, todo poder, honra e glória, tudo se fez, tudo se faz, todo poder, honra e glória em ti, em ti, em ti. Ergo meu louvor em adoração em ti. Em ti. Minha salvação, o meu coração em ti. Uma boa noite a você que está aí em casa, que nesse momento você possa se sentir agraciado pela graça de Deus. Iremos fazer agora a nossa oração. Convido você a fechar os seus olhos para falar com Deus. Bondoso Deus, bondoso Pai, muito obrigado por mais um dia que estamos reunidos aqui em Tua santa companhia, Senhor. Nesse momento, te pedimos o Teu Espírito Santo em nosso meio, para que Ele possa ser nosso instrutor e que Ele possa nos guiar no caminho da Tua verdade. Que a cada momento nós possamos estar cada vez mais próximos de Ti e que o Senhor possa nos ajudar a entender um pouco mais sobre a Tua palavra. Muito obrigado pelas bênçãos, pela vida, pela saúde, pela proteção e pelo Teu cuidado. É isso que nós pedimos e já te agradecemos. Em nome por amor de Cristo Jesus. Amém. Eu me chamo André Borges, eu sou um empresário, eu sou dependente químico em álcool. Eu tinha ficado 9 anos limpo, eu estava casado e frequentava já uma igreja de outra denominação. Eu tive uma recaída, que a gente chama de recaída. Divorciei e me afastei da igreja. Eu fui perdendo tudo. Perdi dignidade, perdi moral, deixei de ser pai, passei a ser um problema na família e pior, um problema para mim mesmo. Eu estava já limpo há 2 semanas. Deus tocou no meu coração para eu procurar uma igreja. E eu comecei a procurar a igreja, visitar. Eu fui a umas 5 mais ou menos e não me adaptei. E aí que começou tudo. Meu filho, o Enzo, de 10 anos, ele foi convidado para ingressar nos Desbravadores. Eu fui lá para vê-lo, porque eu já estava querendo voltar a ser pai, voltar a convivência com eles. E assim eu cheguei nos Desbravadores para vê-lo. E fui vendo lá como é a disciplina e aquela energia boa. E a monitora lá, ela falou que ia passar um filme. E aí que eu conheci o Libertos. Antes do filme eu falei, nossa, eu vou ter que ficar aqui sentado vendo um filme de igreja. Eu vim para ver meu filho, quer dizer, mais um preconceito, né? E aí foi passado o filme. E aquilo foi me envolvendo com tanta força e eu chorava em prantos, porque eu tinha apenas 2 semanas que eu estava limpo. A mensagem que eu tirei do filme maior foi que a verdade liberta.
Isso foi o denominador que me fez assim mudar da água para o vinho. Deus me colocou ali para eu ver aquilo. Passei a ter, através do filme, humildade de pedir ajuda. E aí, ali, eu saí daquele espaço chorando em prantos e falei, achei a minha igreja. Eu queria agradecer muito, a Deus e o caminho que me trouxe a quem produziu esse filme. Esse filme foi uma ponte para eu estar com uma nova perspectiva de vida, que era um novo começo, um recomeço verdadeiro agora. Que Deus foi lá e me pensou de novo para me dar mais uma oportunidade de vida. Na vida tendemos a afastar, buscar nossos caminhos. O Pai ao nosso encontro virá, basta permiti-lo entrar, para que teu amor e graça pudesse enfim me contemplar. A terra enviou o seu único filho só para me salvar. A terra enviou o seu único filho só para me salvar. Posso ver de braços abertos, com amor em seu olhar. Eles dizem, meu filho, o preço foi pago, então podes recomeçar. Para que teu amor e graça pudesse enfim me contemplar. A terra enviou o seu único filho só para me salvar. A terra enviou o seu único filho só para me salvar. O preço já foi pago, então podes recomeçar. Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Vamos iniciar agora o nosso momento de oração, o momento tão especial dessa noite. E hoje estaremos orando por você, por sua família, que esteve aqui conosco, participando, fazendo todos os desafios e sentindo-se mais próximo de Deus. Então, eu convido você agora, juntamente com a sua família, a se concentrar um pouco, parar o que você está fazendo, para que neste momento oremos juntos. Oremos juntos. Feche seus olhos, nós iremos orar agora. Oremos. Querido e amado Pai, muito obrigado, Pai, pela essa semana de oração que foi uma bênção. Obrigado porque o Senhor esteve conosco. Obrigado, Pai, pelas famílias que estiveram aqui conosco e está mais um dia conosco
nessa programação. Coloco em tuas mãos, Pai, essas famílias, que o Senhor possa proteger, possa cuidá-las e que hoje, Pai, nós possamos tomar uma decisão. Continua, Pai, com a programação que irá se seguir. Instrui, Pai, as pessoas que irão passar a lição. Fica conosco, Senhor, mais uma vez. É isto que nós te oramos, em nome de Jesus. Amém. Olá, boa noite. Chegamos à nossa última noite. Infelizmente, a semana passou rápido, mas eu tenho certeza que durante essa semana você teve um reencontro com Cristo. Estou aqui com novos convidados. Flávio já participou, Alessandro. Rapaz, já estou falando o nome de vocês. Olha, é para eles se apresentarem, mas eles vão se apresentar mesmo assim. Mais uma vez estamos aqui reunidos e o tema de hoje é um tema para fechar com chave de ouro. A gente gosta de falar esse clichêzinho, né? E o tema de hoje é a promessa. Rapaz, o estudo de hoje ele é muito forte e você vai entender o que é salvação. Eu queria que vocês se apresentassem. O professor Flávio vai se apresentar novamente, Alessandro pela primeira vez. Eu queria que vocês falassem aí como foi essa semana jovem para vocês, se vocês curtiram, se estar aqui foi um prazer, como é que foi essa experiência de fazer para as câmeras e não para o público físico. Tentem explicar aí um pouquinho. No meu primeiro dia aqui, Alessandro, ele perguntou, numa escala de 0 a 10, quanto eu me sentia jovem, sabe? Naquele dia eu me dei um 5. Só que hoje eu vou fazer o seguinte, Célio, depois de uma semana tão agradável, tá certo? Eu estou me sentindo mais jovem, só que eu não posso forçar a barra, entendeu? Então eu pulei para um 7. É melhorzinho, né? É a média, né? É a média aceitável. É porque as hérnias de disco não deixa você dar um 10, mas seja bem-vindo mais uma vez, professor Flávio. Alessandro, a pergunta é para você também, viu? De 0 a 10. Bom, o Ministério Jovem diz aí que jovem até 35 anos, né? Eu já passei 3 anos disso aí. Quer dizer, 4 anos, né? Estou com 39. Mas você está nos acréscimos ainda. Sábado passado eu fiz 39, mas me sinto jovem ainda, né? Não sei quando eu vou jogar futebol, que aí eu canso rápido. Mas fora isso, né? Estando entre os jovens, estando na escala aí eu vou colocar um 8. Né? Autoestima é tudo. Ei, Flávio, tu sentiu aí uma assim, superioridadezinha? Não, mas isso não me incomoda, eu aceito, sabe? Eu aceito. Porque você diz que cansa quando joga bola. Eu estou cansando subindo uma ladeira, sabe? Andando. Você é aquele cara que leva a bola, né? Que ninguém pode deixar de fora, né? Não, é o dono da bola. Mas, vamos lá, brincadeiras à parte, só para descontrair um pouquinho. Eu queria que você quer se defender. Mas vamos continuar. Vamos lá, né? Pai, é bom dar uma soltadazinha aqui. Eu não podia perder essa oportunidade, né, meus amigos? Ele já foi meu professor. Eu acho que ele tá aproveitando o momento para, né, uma pitadinha de... Uma vingança gospel. Vingança, mas... Vamos lá? Vamos lá, claro. Pegue sua Bíblia, não tem como estudar a Bíblia sem Bíblia. E a gente quer que você participe, tá bom? Não queremos que você apenas fique ouvindo, mas participe, estude junto conosco. O nosso texto está lá em Lucas. Lucas capítulo 23. Nós iremos ler a partir do verso 39, tá bom? Lucas 23, a partir do verso 39, eu vou pedir para o professor Flávio ler até o 43. Em casa, só um detalhe aqui, professor, é interessante você ler o capítulo 23 todinho, tá bom? Vamos focar nesses versos aqui, porque é a parte central do nosso estudo, mas leia tudo para você poder entender. Era justamente isso que eu ia dizer, Célio, para entender o contexto, porque esses versos, eles não estão soltos. Eles estão dentro de toda uma sequência narrativa que aí vai fazer sentido a leitura que nós vamos fazer. Basicamente é isso que eu ia dizer. Vamos lá. E acredito que a maioria das versões bíblicas, ela tem um subtítulo, né? O subtítulo se chama Os Dois Malfeitores. Olha, os dois malfeitores. Tá bom? Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu-o, dizendo: nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E aí o verso 23 é um verso muito lindo,
que muitas vezes é interpretado de maneira errada, mas é um verso muito lindo, quando Cristo olha para ele e diz o quê? Em verdade te digo. Olha lá, eu te digo agora, eu te digo hoje. Vê que promessa, né? Estarás comigo no paraíso. Amém. O contexto desse relato que o professor Flávio acabou de ler é a crucificação de Jesus. E antes desse cenário aqui acontecem coisas, e é por isso que você deve ler. A pergunta que eu vou fazer, eu vou ler alguns versos com vocês, versos soltos assim, porque todos eles têm algo em comum e eu vou fazer uma pergunta para vocês. O primeiro verso é o verso 8. Então, no mesmo capítulo, o verso 8 diz assim, olha, Jesus estava perante Herodes, né? Lucas 23:8 diz assim, ó, Herodes, vendo a Jesus, sobremaneira se alegrou, pois havia muito que ele ia ver, por ter ouvido falar a seu respeito. Esperava também vê-lo fazer algum sinal, e de muitos modos o interrogava. Jesus, porém, nada lhe respondia. Aí veja agora o verso 35. O verso 35, ele diz o seguinte, o povo estava ali, e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam, salvou os outros, a si mesmo se salve, se és de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Veja o verso 37. Se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E o verso 39, que foi o verso que o professor Flávio leu, que um dos ladrões diz assim, um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo, não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Depois de ler todos esses versos, você vê algo em comum. As pessoas estavam dizendo, rapaz, você disse que é o Cristo, o escolhido, o Messias. Você está crucificado aí. A gente não imaginava o Filho de Deus, o Todo-Poderoso, preso a pregos e a madeira. A pergunta é que eu quero fazer para vocês, isso me gera uma curiosidade. Rapaz, por que Jesus, ele não fez um milagre, não usou o seu poder naquele momento, para mostrar àquelas pessoas que ele era o Cristo? Isso poderia até convencer alguns, mas por que em todo momento ele preferiu ficar calado e não fez nada? Tentem me ajudar aí. Eu vou fazer o seguinte, eu vou usar uma estratégia que eu acredito que deve ser a estratégia que todo aquele que quer estudar a Bíblia precisa fazer. Quem vai ter essa resposta, Célio? Não sou eu, mas vai ser a Bíblia. E depois nós vamos fazer os comentários. E aí eu convido você, que está em casa, que está nos acompanhando, abra sua Bíblia no profeta Isaías, o capítulo 53. E Célio, ela vai atender essa sua resposta. E claro, depois nós vamos tecer alguns comentários. Isaías 53, a partir do verso 4. Não serão muitos versos não, mas preste atenção. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas, olha o verso 5. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Essa resposta bíblica, ela atende justamente essa sua pergunta. Tinha que ser dessa forma. Porque Cristo, ele não veio para salvar-se. Cristo é Deus. Ele não precisa disso. Mas Cristo veio por mim e veio por você. Era necessário que isso acontecesse, para ele mostrar ao universo qual é o papel dele em toda a criação. Hebreus capítulo 2, versículo 17 e 18 também nos dá uma luz a respeito dessa pergunta que você fez, Célio. Diz assim, pelo que convinha que em tudo fosse semelhante a seus irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, a fim de fazer propiciação pelos pecados do povo, porque naquilo que ele mesmo sendo tentado padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Então, o que nós vemos aqui é Deus cumprindo, é Jesus Cristo cumprindo o propósito para que ele veio. Não apenas, eu gosto muito de dizer, de enfatizar isso, Jesus não veio apenas, claro, esse foi o objetivo principal. Ele não veio apenas morrer por nós, mas ele veio experimentar o que nós experimentamos. Ele veio passar pelo que nós passamos. Ele veio enfrentar as dificuldades, enfrentar as tentações, as provações que nós costumamos passar sempre.
Então, o uso do seu poder não podia ser em favor próprio. Tinha que ser em favor daqueles a quem ele veio salvar. Então, o foco de Jesus Cristo, ao vir à terra, ele deixa bem claro assim: eu vim para buscar e salvar o perdido. Então, como Deus, ele veio para fazer coisas, né, fazer maravilhas, fazer milagres em favor das pessoas. Mas como ser humano, ele veio para enfrentar as dificuldades do ser humano para que pudesse nos entender. Se ele viesse apenas para morrer por nós, ele poderia ter morrido lá quando era criancinha, assim que nasceu, quando Herodes começou a perseguição ali para matar quando ele tinha mais ou menos uns 2 anos. Então, Deus poderia ter feito assim: não, deixa Jesus, enquanto criança, morrer, porque ele já vai ter cumprido o propósito de morte. Mas ele precisou passar aqui por toda a sua infância, toda a sua fase de jovem, toda a fase de adulto, para que ele pudesse entender o que nós passamos, nossas dores. É o que Isaías falou, né? Exatamente. Nossas enfermidades, nossas dores, ele levou sobre si. Exato. Aí sim ele se torna nosso sumo sacerdote. Eu vejo aqui assim algo muito importante, né? Uma lição muito clara para a gente, para nós que somos cristãos, que é assim: Jesus não perdeu tempo com aquilo que não era essencial para a salvação. Eu posso, quando o Célio leu o texto aí de Herodes, que escarneceu ali de Jesus Cristo, diz que ele esperava ver algum sinal, eu posso olhar, assim, imaginar, eu gosto de exercer a imaginação, mas vejo Herodes ali na expectativa de ver Jesus reagir, esboçar uma reação assim, e Jesus calmo, tranquilo, sem fazer nada, olhando para a cara de Herodes, disse: não vou provar nada para vocês, porque eu não tenho nada para provar. Me permita aqui, é por isso que nós temos que entender todo o contexto. Nós não podemos fazer leituras isoladas de trechos da Bíblia. Nós precisamos entender que de Gênesis a Apocalipse nós temos uma única mensagem. E essa mensagem ela vai contando as várias partes desse processo, não só da criação, mas até a redenção. E o interessante também é que o nosso lado humano nos faz, a partir das narrativas que nós lemos desde crianças, eu estou falando de narrativa bíblica não, das narrativas que nós escutamos dos nossos pais, que nós assistimos, dá a entender o seguinte: ele não é o herói, então o que acontece com os heróis? No final eles sempre vencem. Então nós somos levados a crer que o herói, ele tem que seguir sempre o mesmo padrão, só que Cristo, ele veio para justamente quebrar esse padrão. Porque os planos de Cristo não eram um plano ali para o mundo, no contexto do mundo. Os planos de Deus eram para a raça humana, para algo espiritual, algo muito maior do que simplesmente... Ora, nós sabemos perfeitamente o que Cristo poderia ter feito. Vocês acham que os anjos, as miríades, não estavam nos céus esperando só um comando do próprio Pai, dizendo: vai salvar o meu filho, ou até do próprio Cristo, dizendo assim: vem que eu não estou aguentando. E poderia acabar tudo, mas aí é o que a gente precisa entender. E eu convido você a pesquisar e estudar cada vez mais sobre isso. Nós temos aqui uma equipe preparada para isso, para mostrar a você. Existe algo chamado grande conflito. São as peças por trás. É o que realmente representa a existência de Deus, representa o papel do ser humano e as influências do inimigo, que é destronar o Deus, não aqui para nós, mas destronar o Deus para o universo. Então tem algo mais. Fica aí o convite para essas leituras, para esse aprofundamento. Para a gente terminar essa parte, esse bloco, eu queria ler com vocês Hebreus 4,15. Tem uma palavra nesse verso que eu acho que resume tudo que a gente acabou de citar aqui. Hebreus 4,15 diz assim: olha, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. A palavra que eu destaco aqui é que ele foi tentado a nossa semelhança. Então a pergunta que eu fiz para vocês no início é por que Jesus não usou do seu poder para sofrer menos. E pelo que Paulo fala aqui em Hebreus, a Bíblia diz que ele tinha que sofrer semelhante ao que a gente passou. Então o seu poder, como vocês acabaram de falar, era em prol de alguém e não para si mesmo. Nós não temos o poder que ele tinha para nos livrarmos das armadilhas do mundo. Então, alguém pode dizer: mas Jesus, ele tinha um poder para se livrar ali, e é justamente
Nisso consta a força de vontade, o equilíbrio de Jesus Cristo, a sua santidade, é que ele podia fazer e não fez. Nós não podemos fazer. Então a tentação de Cristo foi maior ainda, porque a gente é tentado a fazer coisas. Jesus foi tentado a não fazer. Foi o contrário. Ele tinha poder. Se alguém fala para mim assim, Alessandro, desce da cruz, para mim isso não é uma tentação, porque eu não tenho como fazer isso. E se você tivesse, você desceria. Eu desceria. Eu também. Mas Jesus Cristo, ele falou, desce da cruz. Então ele foi tentado a fazer algo que ele podia fazer. Ele disse, não vou descer, porque se ele descesse, estava acabado ali o plano da salvação. Entendi. Iria mostrar justamente para aqueles que são os acusadores, mostrar, vocês dizem que ele foi homem, mas no momento em que ele sentiu o maior aperto, ele desistiu. Deixa eu encaixar uma pergunta que vocês já falaram um pouquinho aí. Rapaz, olha, quando a gente pega o relato de Lucas, Mateus, todos os evangelhos, você percebe que Jesus sofreu demais. Fisicamente falando, a pressão mental, cara, sofrimento absurdo. E ainda tem o emocional, né? É. O emocional pesou também. A pergunta que eu quero fazer para vocês é o seguinte. Ele veio para morrer por nós, ele passou por tudo. Ele não poderia morrer de uma maneira assim, menos cruel, não? Porque o sofrimento de Cristo é um sofrimento que ele vai perdurando. Por exemplo, você pega Paulo foi decapitado, cortou a cabeça, acabou-se. Não estou dizendo que é bom, mas eu estou dizendo que dói menos, está entendendo? A dor ela é de uma vez. Por que Cristo teve que sofrer tanto, fisicamente falando, emocionalmente? Tentem me ajudar a entender essa curiosidade minha. Eu volto para o plano inicial, que eu acho que é algo que nós precisamos discutir mais. Discutir talvez em programas como esse, discutir você procurando alguém para fazer leituras, que é dentro e por trás de toda essa história, Célio, existe algo maior. E é isso que a gente precisa entender. Porque muitas vezes alguns podem pensar assim, parece que os cristãos, eles são sádicos. Eles gostam do sofrimento de Cristo. E parece que quanto mais eles falam do sofrimento de Cristo, parece que eles gostam. E não é assim. O que nós precisamos entender é que Cristo veio passar por toda e qualquer angústia possível vivida por qualquer ser humano que já existiu e que vai existir. Cristo passou por todas as experiências possíveis. Experiências que eu e você talvez já tenhamos passado. Para mostrar que é possível. Se nós tivermos uma dimensão, uma noção da dimensão do espiritual, nós vamos perceber que isso tem um porquê. Na verdade, isso tem um para quê, que foi uma palavra que eu usei no início da semana, né? No primeiro dia, né? No primeiro dia, é o propósito. Então, muitas vezes, até essa parte é lida de maneira errada, porque se nós olharmos direitinho, precisava ser dessa forma, precisava. Não poderia ser de outra forma. E nós precisamos entender isso. Mas isso não faz de mim e de vocês pessoas que gostam do sofrimento alheio. Pelo contrário, o que nós precisamos entender é que o que Cristo fez, o que Cristo passou e o que ele sentiu, olha, falou aqui ser decapitado, foi mais fácil do que todo aquele ser chicoteado, ter perfurado as mãos, pendurado e tal. Mas alguém aqui, talvez que está me ouvindo, sabe a dor da morte, do que é perder alguém. E Cristo passou por isso. Existiam pessoas queridas de Cristo que vivenciaram a experiência da morte. Vejam, por exemplo, outra experiência muito forte. Célio e Alessandro, tem coisa pior do que você confiar em alguém e você ser traído? No momento que você mais precisa, no momento que você mais espera, e você é traído, e às vezes parece que o mundo desaba. Cristo passou por isso também. Então, era necessário que isso acontecesse para mostrar à raça humana, a todos os que já nasceram, a todos aqueles que ainda vão nascer, e nós que estamos, que tudo isso ele passou. Professor, o senhor venceu. E venceu. O senhor falou que por trás de tudo isso existe um grande conflito entre o bem e o mal. Eu vi um dia, a gente estava estudando, a gente estava estudando sobre esse assunto, e uma pessoa disse assim, rapaz, eu acho, uma opinião, né? Eu acho que naquele dia em Jerusalém, todos os capetas, junto com Satanás, estavam naquele momento. Porque era um momento decisivo. Então, eu acho que essa é a ideia do grande conflito. Alessandro, eu acho que tu poderia explicar um pouquinho melhor para a gente? Gênesis 3,15 fala assim: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e o seu descendente. Esse te ferirá a cabeça,
e tu lhe ferirás o calcanhar. Então veja, Satanás já nutria o ódio desde o céu por Jesus Cristo, porque era o lugar de Jesus Cristo que Satanás queria tomar quando estava no céu, quando Satanás ainda era Lúcifer. Todo esse ódio nutrido por todos aqueles milhares de anos, e agora Satanás está ali de frente com o Deus Filho, sendo que fragilizado por sua condição humana. E agora Satanás sabe o destino e para que Jesus Cristo veio à Terra. Ele sabe que Jesus Cristo veio à Terra para dar solução ao estrago que Satanás tinha feito lá atrás. E que Jesus Cristo era a única solução. E não foi um estrago para o planeta Terra. Foi um estrago para o universo. Cósmico, né? Isso mesmo. O estrago cósmico. E só Jesus Cristo era a solução. E se Satanás pudesse vencer Jesus, naquele momento, não haveria mais uma segunda chance para a raça humana. Aí, de fato, o domínio do planeta Terra seria de Satanás. Então, a gente vê que as condições em que se deram, o clima que se deu, a morte de Cristo, não somente a morte, mas tudo que antecedeu a morte de Jesus Cristo, foi de fato algo demoníaco, foi algo diabólico, foi algo feito para fazer Cristo desistir. Era para fazer Cristo descer da cruz. Alguns dias antes, Cristo havia acabado de entrar em Jerusalém, sendo glorificado pela multidão, e esta mesma multidão estava ali agora dizendo: crucifica-o, crucifica-o. Não existe, né, Alessandro, Célio, uma explicação humana para esse tipo de reação. Veja, naquele momento ali, os inimigos se juntaram por um só objetivo. Ora, Pilatos e Herodes eram inimigos. Fariseus e saduceus eram inimigos. Estavam ali pessoas que foram roubadas por Barrabás. Estavam ali Estavam ali pessoas que foram roubadas por Barrabás. E estava ali Barrabás. Estavam ali os inimigos juntos para tirarem a vida de Cristo. Um mal comum, né? Então, e além disso, meus amigos, estava ali Jesus Cristo olhando para pessoas que ele salvou, que ele curou, pessoas que ele derramou amor. Essas pessoas estavam ali dizendo: não, pode crucificar, a gente prefere Barrabás. A gente prefere que um criminoso, que não fez nada de bom pelas pessoas, fique vivo, e que você, Jesus Cristo, morra. Então, veja, não foi só o sofrimento físico, como o Flávio falou. Foi o sofrimento psicológico e emocional ali também. Estava ali Cristo olhando para pessoas que ele fez o bem. Meus amigos, olha, ódio gera ódio. Não tem ser humano que receba ódio e fique passivo e amável como resposta. Toda ação tem uma reação de mesma intensidade em sentido contrário. Então, mas a reação de Cristo não foi a que as pessoas esperavam. A reação de Cristo foi a reação do amor. Mas qual o objetivo, foi a sua pergunta? Por que ele tinha que sofrer? Ele tinha que sofrer primeiramente porque estava predito isso. Nós lemos Isaías, eu li Isaías para vocês. Isso, porque os seres humanos passam por sofrimento, então ele tinha que experimentar o sofrimento do ser humano. Olha, ele morreu, foi para o céu, mas nós ficamos aqui para receber toda a carga de ódio do inimigo, de Satanás. Coronavírus, ebola, dengue, H1N1, tsunami, tragédias, tudo que acontece de ruim é todo o ódio diabólico sendo colocado em prática contra o ser humano, o Filho de Deus. Então Jesus Cristo tinha que experimentar isso aí. Como ele não conseguiu destruir o próprio Deus, ele ataca aquilo que ele mais ama. Somos nós, né? Ao ponto de muitas vezes a gente perguntar o porquê. E vocês acabaram de dizer. O final é melhor do que a trajetória. Nós precisamos entender isso. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Rapaz, a gente entrou aqui num senso de apelo, não foi? Um momento de apelo aqui já. Esse povo fala demais, viu? Mas vamos lá. Eu queria ler com vocês o verso 41, porque eu tenho uma curiosidade nesse verso 41. Lucas 23, o verso 41 diz assim, ó: nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. Veja lá, um dos ladrões, ele olha para o outro e diz assim: rapaz, fica quieto, a gente é dois bandidos, mas esse aqui não fez nada. Veja lá,
ninguém era sentenciado à morte de cruz por ser bonzinho. Historicamente falando, a morte de cruz era para os piores. Eram para os piores. Como é que aquele ladrão, que em nenhum momento na Bíblia ele é citado, só aqui, em nenhum outro momento na Bíblia, a Bíblia dá a ideia de que ele conhecia Jesus, até porque se ele foi parar ali é porque a vida dele era muito longe daquilo que Cristo queria para ele. Como é que ele sabia naquele momento que Jesus era inocente, se todas as pessoas que eram condenadas à cruz eram homicidas, assim, horríveis? Como é que a gente entende que ele achou que Jesus era... Achou não, teve certeza que Jesus era inocente. Célio, eu creio, não sei se Alessandro vai concordar comigo, nos termos que eu vou colocar. Cristo sempre esteve no controle de tudo. Sempre. Ele, em nenhum momento, ele passou aqui desapercebida a ideia, né, ou menos a possibilidade de que as coisas fugiriam daquilo que ele havia planejado junto com o Pai. E ele sabia que ali no seu último momento, porque Cristo é onisciente, ele sabia que ele estaria ao lado de dois ladrões. Ele sabia que ali estaria. E ele sabia que o seu amor poderia ainda, naquele momento tão difícil, por duas pessoas que estavam sofrendo. Na verdade, as pessoas que estavam lá haviam sofrido até menos que ele. Porque o processo dele foi muito mais doloroso. Mas ele queria mostrar ali. E tem uma coisa interessante que está em Hebreus, e aí eu queria convidar vocês também a fazer, me permita fazer essa leitura, Célio. É Hebreus, capítulo 3, verso 7. E, na verdade, isso que eu vou ler para vocês, essa carta, esse trechinho da carta que Paulo escreveu aos Hebreus, ela é para mim e é para você que está nos assistindo. Hebreus, capítulo 3, olha o que diz o verso 7. Serão poucos versos, ó. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação do deserto, onde vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Veja o que diz o verso inicial. Vou repetir o verso inicial. Quando o Espírito Santo nos chama, nós não podemos o quê? Nós não podemos tapar os ouvidos. Nós precisamos ouvir a sua voz. Então, naquele momento, naquele instante, nós tínhamos um ladrão, uma pessoa má, mas que foi capaz de ouvir, não a voz falada de Cristo, mas o testemunho, porque o próprio Cristo era amor e ele sentiu que ali tinha uma chance. Alessandro, você vai complementar? Lucas 23, 14, tem outros textos aqui, mas eu não vou ler por causa da hora, do tempo, mas diz assim, isso é Pilatos falando para as pessoas, vós me trouxestes este homem como pervertedor do povo, examinando-o na vossa presença, nenhuma culpa das que o acusais acho nele. Então, olha só, os dois ladrões que estavam ali, eles faziam parte do bando de Barrabás. Barrabás era o líder. Eles dois eram ali os comparsas deles, foram influenciados pelas ideias de Barrabás, mas aquele dia era um dia de crucifixão de Barrabás e o seu bando. Mas, por algum motivo, né, que estava previsto, profetizado, Jesus Cristo foi e entrou no lugar do bandido líder, que era Barrabás. Então, os dois bandidos que estavam ali sabiam por que estavam ali. A Bíblia diz que Barrabás havia sido condenado por sedição e por homicídio. Então, os dois sabiam por que estavam ali. Eles eram, de fato, criminosos de verdade. Eles haviam cometido crimes. E no momento, no processo de julgamento, eles ouviram Pilatos falar várias vezes, na tentativa de dissuadir, né, de fazer o povo desistir de matar a Cristo. Eles ouviram Pilatos falar várias vezes que Jesus Cristo era inocente. Até porque, Alessandro, para Pilatos, e até para o Herodes e ali para os romanos, quem dava mais trabalho não era Cristo. Era Barrabás. Quem estava dando trabalho era Barrabás. Barrabás é que estava fazendo os levantes. De forma que Pilatos, ele jogou Barrabás. Não, eu sempre dou um indulto, um perdão perto da Páscoa. Então, aí Pilatos pensou assim, bom, eu vou trazer o pior inimigo que o povo de Israel tem, que é o ladrão aqui, um homicida. Eu não acredito que as pessoas vão deixar
um homicida vivo para matar um homem que somente prega a paz. Vem aqui, estou aqui Barrabás e tenho aqui este homem inocente. A quem vocês querem soltar? E aí, meus amigos, nos bastidores tinha lá Satanás. A Bíblia não fala sobre isso, mas Ellen White, né, que nós cremos ser uma profetisa da nossa igreja, diz que entre a multidão estavam os demônios e que incitaram a multidão a pedir a soltura do criminoso e a morte de Jesus Cristo. E Pilatos ficou ali estarrecido. E alguém pode até pensar assim, mas como isso foi possível? Célio, é simples. Qualquer um de nós aqui, se não estivermos centrados, se estivermos no meio da rua e começar um levante, se nós não formos pessoas centradas, Convictas, né? convictas do que nós somos, nós vamos no bolo. Você vai e nem percebe. É verdade. Alessandro, quando você estava falando aí, teve uma parte que você falou que ódio gera ódio. E naquele momento você percebia que o foco do ódio era Cristo. Então os ladrões iam assim, rapaz, eu acho que eles olhavam para o outro assim, a gente é que é o criminoso, e o pessoal só mete o pau nessa aí. Não estou entendendo por quê. Só que o ladrão, ele escutou isso, quando Jesus ele olha para o soldado, no verso 34, ele diz assim, contudo Jesus dizia, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então você falou que ódio gera ódio. Só que o ladrão olha para Cristo e o pessoal criticando, né, tirando onda, e a resposta dele é uma resposta de amor. Não era aquilo que o ladrão esperava. Isso poderia ter sido também uma das formas que o ladrão entendeu que Jesus era inocente? Foram várias formas, foram várias evidências de amor. Então a primeira, uma delas foi no momento do julgamento, quando ele viu Pilatos várias vezes falando que Jesus não tinha nada de culpado. Viu em Jesus Cristo inocência. E aí depois, é o que Célia acabou de falar, ele viu Jesus derramando amor. É aquela ilustração que nós fazemos sempre, né? Uma rosa que é pisada, ela, quanto mais pisada, mais perfume ela exala. Então, Jesus Cristo foi essa flor pisada, pisoteada, e que quanto mais era pisoteada, mais perfume ele derramava. Então, ele viu não apenas Cristo, um Jesus em sã consciência, sereno, mas ele viu Jesus Cristo derramando amor por sua mãe. Ele viu assim, olha, essa mulher, esse é o teu filho, e João, esse agora é sua mãe, cuide dela. E claro, um momento maior foi quando ele derramou amor por todas as pessoas que estavam ali, e o ladrão sentiu que também era por ele. Perdoa-lhes, porque não sabe o que fazem. Nesse momento de perdão foi o que o ladrão falou assim, não, eu só preciso disso. Só preciso disso, não preciso... a gente poderia entrar aqui em muito mais coisas, mas o que o ladrão precisava ouvir, ele ouviu naquele momento, que era o perdão dos seus pecados. E eu creio que ele percebeu naquele momento que não era apenas uma pessoa que amava outras. Existia algo divino ali. E ele reconhece no final. A direção está pedindo para a gente acabar e nós temos que acabar. Porém, eu quero que vocês respondam essa pergunta em 30 segundos. Cada um vai ter 30 segundos, viu, minha direção? Controle eles aqui. A pergunta é o seguinte. Aquele homem, ele passou uma vida inteira tendo oportunidades para seguir Jesus, para fazer o que era certo, mas não quis. E ele chega no último momento da vida dele e ele aceita Jesus. Humanamente falando, eu vou falar isso porque eu sou humano, ali não seria uma desculpa, já que ele não teria mais chance, não tinha para onde ir mais, só tinha aquilo para aceitar. Então, por que Jesus aceita o pedido dele e afirma, olha, você vai estar comigo no paraíso um dia? Eu e você, nós passamos 70, 80 anos da nossa vida tentando ser fiel ali, andando nos trilhos. Saímos muitas vezes. E muitas vezes a gente não tem essa certeza que aquele ladrão recebeu de Cristo. E a vida dele foi uma vida promíscua. A pergunta é, por que Jesus aceitou aquele pedido? E muitas vezes pessoas hoje acham que não podem ser aceitas. 30 segundos, viu? Eu sei que é uma pergunta complexa, mas vamos terminar com chave de ouro aí. A Bíblia tem um texto que diz assim, aqueles que vêm a mim, de maneira nenhuma eu os lançarei fora. Jesus Cristo veio para salvar o perdido. Aquele era seu objetivo maior. E naquele momento, Jesus Cristo estava vendo ali ódio de uma parte, mas do seu lado ele viu o reconhecimento e a aceitação da pessoa divina que ele era. Ali eu vejo que Cristo falou assim, bom, valeu a pena. Enquanto diziam, não, desce da cruz, aquele ato do ladrão fez com que ele, não foi somente isso, mas confirmou que ele não descesse da cruz. Porque foi para aquilo que ele veio.
para salvar as pessoas, nem que fosse no seu último momento, a sua última hora. Não precisava de batismo, não precisava dos estudos bíblicos, não que isso seja ruim ou irrelevante, mas precisava de fato da confissão sincera, e foi o que aquele ladrão fez. Então, a resposta é: qualquer pessoa no seu maior pecado, se for a Cristo, Cristo de maneira nenhuma o lançará fora. Naquele momento ele entregou tudo o que restava, né? Professor, 30 segundos. Não sei se o senhor vai conseguir. Alessandro, acho que roubou parte dos meus segundos, Passou aí. Então, vou fazer o seguinte, Vou Alessandro. lhe dar mais 15 segundos. Não, eu vou deixar a minha resposta, não as minhas palavras, mas as palavras. Amém. As palavras de Deus. 1 João, capítulo 1, verso 9. É um verso conhecido. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Amém. Passamos um pouquinho do tempo, mas eu creio que foi muito bom, foi proveitoso. Agradeço demais a presença de vocês. Eu creio que o pessoal em casa também. Queriam dizer obrigado, mas eu estou aqui para representar eles. Vocês perceberam que eu falo pouco, igual a vocês, né? O pessoal aqui é que é fera. Veja lá. Eu gostaria de terminar lendo para você Isaías capítulo 30, verso 21. Eu gosto muito desse verso que diz assim, olha: quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, andai por ele. A minha e a sua vida, ela é igualzinha àqueles dois ladrões. Muitas vezes nós queremos estar de um lado, quando aquele ladrão diz assim: Senhor, lembra-te de mim. Mas às vezes as vidas dão uma balançada e nós estamos do outro lado: Senhor, o Senhor não é bom? Me ajude. Só que Jesus vai mostrar para você sempre que Ele é bom. Mas você precisa estar atento para perceber isso. Sempre você vai ouvir uma voz dizendo: este é o caminho, andai por ele. Você é que escolhe. Nesse momento você vai ouvir uma música, Mateus irá cantar, e essa música fala que não existe história mais linda e verdadeira do que aquela que Cristo escreveu para mim e para você. Ouça essa música e diga: Senhor, me mostre o caminho, eu quero andar por ele. Deus te abençoe. Não é fruto da imaginação daqueles contos irreais. A mais bela história que existiu de alguém que ama e foi capaz de atravessar as nuvens, se desfazer das luzes, andar num mundo escuro, pra que alguém como eu pudesse conhecer a alegria de viver e não apenas desejar, mas ter a chance de outra vez voltar a ver as cores que a vida tem e alcançar vitórias onde eu fracassei, retomar de onde eu caí, reconstruir tudo o que eu perdi. Saber que o desfecho da minha história encontre o recomeço sobre a glória, porque um dia numa cruz morreu por mim, num abismo me encontrou e o meu destino ele mudou. Não usou palavras e poder, mas com sangue a história escreveu. Só por esse gesto de amor, a nossa dor não é ponto final. A morte foi vencida, a culpa estendida, teus braços estendidos, pra que alguém como eu pudesse conhecer a alegria de viver e não apenas desejar, mas ter a chance de outra vez voltar a ver as cores que a vida tem e alcançar vitórias onde eu fracassei, retomar de onde eu caí, reconstruir tudo o que eu perdi. Saber que o desfecho da minha história encontre o recomeço sobre a glória, que um dia numa cruz
de alguém que ama e foi capaz. Eu queria terminar essa semana jovem de oração pedindo para você decorar esse versinho. Lá em Efésios, no capítulo 2, o verso 8, a Bíblia diz assim, olha: eu e você, nós somos salvos pela graça, mediante a fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus. O que aquele ladrão ele experimentou foi o maior amor que o ser humano um dia pode experimentar. E a Bíblia chama isso de graça. Ou seja, ele recebeu o maior presente que eu e você nós podemos receber. E sabe o que é que ele pagou por isso? Nada. Não existe nada em mim e em você que possa pagar esse amor. Mas mesmo assim, Deus nos dá ele de graça. Imagine você entrar no supermercado e você escolhe o que você quer. E quando você vai pagar, o dono do supermercado diz assim: pode ir embora, é tudo de graça. É quase inimaginável isso, né? Mas foi isso que aconteceu. Jesus deu o que ele tinha de melhor para mim e para você. Sabe o que você precisa fazer? Apenas uma coisa. Você precisa dizer: Senhor, eu aceito, eu quero. Eu quero viver uma vida que eu nunca vivi. Eu quero sentir esse amor que todo mundo fala que é bom, mas eu nunca experimentei. Deixa eu sentir. E Jesus vai dizer: filho, em verdade te digo hoje, um dia você vai estar comigo no paraíso. Aquelas mesmas palavras que fez com que aquele ladrão morresse feliz, vai fazer com que você viva feliz. Vamos falar com o nosso Deus? Oremos. Pai eterno, o Senhor é bom. E a tua misericórdia, ela dura para sempre. O Senhor tem cuidado de nós todos os dias. Nós não merecemos, Senhor. Queremos te pedir nesse momento perdão por muitas vezes a gente dizer não ao teu presente. Muitas vezes a gente quer pagar algo, mas a gente não consegue, a gente se decepciona, Senhor. Nos perdoa. Mas queremos te dizer mais uma vez: lembra de nós. Lembra de nós. Faz com que a gente tenha entendimento para poder perceber o quanto o Senhor nos ama. Não nos deixa, Senhor, longe de Ti. Chacoalha a nossa vida. Nos mostra que não faz sentido longe do Senhor. Por favor, Deus eterno, nos dá uma noite tendo a certeza de que nós fomos salvos. Não porque nós merecemos, mas porque o Senhor nos amou. Mais do que a gente precisava. Obrigado, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Pessoal, a nossa semana de oração chegou ao fim. Mas como foi bom tê-los aqui conosco. Como foi bom a sua participação. Estamos orando por vocês e continuaremos. Venho aqui te lembrar pela última vez, dos desafios. O de hoje é você tirar uma foto com a sua família, sozinho, e compartilhar nos seus stories. E também lembrar de marcar o elemento 412. No estudo de hoje, nós vimos como é maravilhoso o nosso Deus. Como Ele tem um plano de salvação para a gente. Isso mesmo. E por fim, eu quero te fazer um convite. Na primeira noite, eu te convidei para participar dessa semana de oração. Hoje, eu quero te convidar a tomar uma decisão. Tome uma decisão. Veja suas atitudes. Se você gostou de todos esses debates e quer mais estudar a Bíblia, fale conosco, comenta aí no chat, que nós iremos até você. Seja virtualmente, nós iremos estudar a Bíblia com você. Foi um prazer imenso ter você aqui conosco. Fiquem com Deus e até outra oportunidade.